Bom dia, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar continuidade aí à correção da nossa atividade. Na última aula, né, a gente corrigiu um pouco e aí a gente parou aí na questão número 3 da página 194, onde pedia para a gente fatorar aqueles trinômios do segundo grau, ok, gente? E aí, nós vamos agora, né, para essa questão 5 que foi solicitada aí, e ela diz o seguinte, ó: junte-se a um colega para realizar essa atividade. Observem a seguinte equação. Então eu tenho aqui 2x mais 1 entre parênteses, que multiplica x menos 1, isso é igual a zero. Seu lado esquerdo é formado pelo produto de dois fatores. O lado esquerdo aqui, ó, formado pelo produto de dois fatores. Um fator, dois fatores. Com base nisso, responda quais são esses fatores, né? Então tá na cara aí que 2x mais 1 é 1, tá aqui, e x menos 1 é o outro. Quem colocou assim está correto, ok? E aí a letra B pede assim, ó: quais são os valores de x que fazem cada fator ser igual a zero? Sejam cuidadosos com o primeiro fator. Então vamos lá, pessoal. Resolver então aí, né, no rascunho. Então, pessoal, tá aí. Esse era o produto de fatores que nós tínhamos lá, né? E aí nós vamos resolver calcular, né, os valores de x aí nesta equação, certo? E aí a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Pegar o primeiro fator, que é 2x mais 1, e igualar a zero e determinar esse x, ok? Então eu escrevi aqui 2x mais 1 igual a zero e eu vou resolver a equação agora. Então desce o 2x, ó, ele está do lado certo, né? Vou passar esse 1 para lá, então fica igual a menos 1, ok? E aí você vai deixar o x sozinho, né? Vai descer o menos 1 e o 2 passa dividindo. Então já encontrei a primeira raiz ou a primeira solução da equação, que é x valendo menos 1 sobre 2. Aí agora eu vou pegar outra parte, né? X menos 1 é o segundo fator, né? E vou igualar a zero. É o que eu fiz aqui. Então x menos 1 igual a zero. E resolvendo, eu vou jogar esse 1 para depois do igual. Então fica x igual a 1 positivo. Tudo que eu mudo de lugar muda o sinal, ok? Então, pessoal, esses são os valores de x. Então a solução, você vai colocar, né, que x é igual a menos 1 sobre 2 ou x é igual a 1. Qualquer um desses valores aqui substituídos nesse produto, né, vai zerar. Então esses são os valores aí, né, que fazem cada fator ficar igual a zero, ok, pessoal? E aí na letra B, na letra C, ele pergunta quais são as soluções da equação. A gente já encontrou aqui na letra B, então a resposta novamente na letra C você vai repetir: x é menos 1 meio ou x é 1 positivo, ok, pessoal? Questão número 6 aí. E aí a número 6, gente, ele coloca aí essas equações para a gente resolver, né? E aí vamos proceder da mesma forma. Então vou começar aqui com esse fator x menos 7, vou igualar a zero. Então x menos 7 fica igual a zero. Aí eu jogo 7 para lá, para depois do igual, então x é igual a 7 positivo. Encontrei a primeira, ó. Agora eu vou para o segundo fator, pego x menos 9 e faço igual a zero. Jogo menos 9 para lá, então x vale 9 positivo, ok? Tudo que eu mudo de lugar, mudo o sinal, não esqueçam disso, certo, gente? Então vocês vão colocar, né, que x é igual a 7, né, ou x é igual a 9, ok? Aí na letra B, temos aí, né, 4 que multiplica x menos 5, que multiplica x mais 2 igual a zero. Pessoal, o que é que temos aqui, ó? O 4 multiplica x menos 5. Então, nós não podemos fazer 4 igual a zero, porque 4 não é igual a zero. Então, você desconsidera qualquer número
seja ele positivo ou negativo, que estiver aqui como produto, né, envolvendo aí, né, esse produto de fatores, ok? Diferente, pessoal, se acontecer isso na letra C, por exemplo, o x vier fora. Aí você pode fazer que x aqui fora é igual a zero, certo? Mas quando vier qualquer número, eu não posso dizer 4 igual a zero jamais, ok? Então vamos lá, x menos 5 é o fator que nós temos aí. Nós vamos igualar a zero. Então eu vou jogar o 5 para depois do igual e ele vai positivo. Então x é 5 positivo. Está aqui. Agora eu vou pegar o segundo fator, o segundo não, o terceiro primeiro, segundo terceiro, né? X mais 2 e vou igualar a zero. Então jogo 2 para lá, né? Então x vai menos 2. E aí eu encerro a minha equação, né? Então eu vou dizer que x é igual a 5 ou o meu x vale menos 2. Certinho? Letra C, aí nós temos aí, né? O x aqui como um fator. Então eu vou fazer x igual a zero. Ó, tá aqui a primeira. Aí o que acontece agora? Vou fazer o segundo, né? X mais 1 igual a zero. X mais 1 igual a zero. Esse é o primeiro. Aí eu vou jogar o 1 para lá, né? Então x vale menos 1. Ok, pessoal? Tá aqui. E o terceiro fator eu faço x menos 4, que é igual a zero. E eu jogo menos 4 para lá, né? Então x vai 4 positivo. Tá, pessoal? Então, nós temos aí, né? Que x é igual a zero. Ó. Ou x é igual a menos 1. Ou x é igual a 4. Certinho, pessoal? Simples assim. Vamos agora para a letra D. Letra D, pessoal, ó. Então eu tenho um produto de três fatores, né, igualados a zero, e vamos determinar os valores de x que tornam esses fatores aí nulos, ou seja, iguais a zero. Então a primeira coisa eu vou pegar aqui o x menos 6 e vou igualar a zero. Resolvendo a equação, né, eu vou jogar aqui esse 6 para depois do igual, correto? Então vai ficar o quê? X igual, aí o 6 que estava negativo vai para lá positivo. Prontinho, já encontrei o primeiro x. Aí o segundo, x menos 11 é igual a zero. Aí eu vou jogar o menos 11 para lá, então x passa 11 positivo, e aí encontramos aí o segundo valor. O terceiro valor tem um x mais 8, que eu vou igualar a zero. X mais 8 igual a zero. Jogo 8 para lá, então x vai menos 8. Certo, pessoal? Lembrando, quando a gente fala assim que os valores que tornam esses fatores iguais a zero são respectivos, né? X menos 6, o que torna esse fator igual a zero é o x valer 6. Porque se eu jogar o 11 aqui, claro que não vai dar zero. Se eu jogar o menos 8, claro que não vai dar zero. Então, o primeiro se refere ao primeiro fator, o segundo valor de x se refere ao segundo fator, o terceiro valor de x se refere ao terceiro fator. E aí você tem então que x é 6, ou x é 11, ou x é menos 8. Certinho, gente? Questão 7 aí. Pessoal, questão 7, ó. Represente a área das figuras por meio de um polinômio fatorado. E aí, gente, ó, tá bem simples pra gente aqui, ó. Veja bem, aqui nós temos um retângulo lilás, né? Ele tem x de comprimento, de base, né? E a altura mede 2x. E ao lado dele nós temos um outro retângulo que tem aí a base medindo 1 e a altura também é 2x. Então como é que fica isso aí? A área disso é o quê? Você vai pegar a base e multiplicar pela altura, ok? Então como é que fica isso aí? A base você faria a soma do x mais o 1 para representar toda a base da figura junta.
Então você faria x mais 1 multiplicado pela altura, né? Que é 2x, ok? Aí como é que fica isso aí? É só você colocar, lembra que a forma fatorada, né? Se você deixar assim não está errado, mas aí você põe, né? 2x primeiro vezes x mais 1. Simples assim. Pessoal, olha aí, letra B. Então, o que nós vamos fazer para dar a forma fatorada da área dessa figura, né? Aqui ele colocou o x que multiplica 2x mais 3 como resposta. Por quê? Né? O ideal seria o quê? Você fazer a base vezes a altura, né? Assim? Então, a base você faria o quê? Para representar a base, você somaria todos esses valores para ficar a base, né, completa. Então, x mais x, 2x. 2x mais 3 fica 2x mais 3. Essa é a base, ok? Vezes a altura, que é x. Ok, gente? Então, agora você só faz o quê? Põe o x na frente. Então, x que multiplica 2x mais 3 é a forma fatorada. Na letra C, eu vou ter que fazer o quê? Ó, como eu não posso calcular 4 mais x vezes 4, né? Então, o que eu faço? Eu vou calcular a área de cada bloco aí separado, de cada retângulo. Então, 4 da base, né? Aqui, nesse laranja, vezes a altura x vai dar 4x. Tá aqui. E aqui, x na base, 4 na altura também dá 4x, ok? Aí eu só vou juntar as duas áreas. Então, 4x mais 4x dá 8x, ok, gente? Ainda, né, você tem a possibilidade de fazer, por exemplo, a forma fatorada de 8x. Você pode colocar mais ou menos 2x, ó, vezes 4. Não é assim? Seria uma forma também fatorada de 8x. 2x vezes 4, 4x vezes 2 e assim por diante. Mas quem deixou só o 8x também está correto. Na letra D, bem simples, como é que fica isso aqui fatorado, né? A área disso aqui fatorado. Soma x mais 3, está aqui de base, vezes a altura x mais 2. Pronto, forma fatorada. X mais 3 vezes x mais 2. Pessoal, questão 11, ó. Questão 8, perdão. Em cada caso, utilize um polinômio para representar a área da figura. Em seguida, escreva-o na forma fatorada. Então, nós temos aí, gente, ó, a nossa figura composta, né, por 4 retângulos azuis e um retângulo verde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de cada retângulo, né, e depois eu vou somar tudo, porque ele quer a área da figura toda, né? Então, aqui eu tenho 6 na base, y na altura, 6 vezes y, 6y. Aqui também é 6y, aqui também é 6y e aqui também é 6y. E aqui eu vou fazer o 8 da base vezes o y, 8y. Certinho, gente? Somando 6 vezes 4, ou 6 4 vezes, dá 24. 24 com 8, então fica aí, ó, 32y. Aí ele melhorou. Ele fez 32y na forma fatorada, que fica um 16 aqui multiplicado por um 2y, ok? Tem outras e outras formas também de fazer, mas essa foi uma das que o livro representou aí. Então foi fazer 16 vezes 2y, ok? Tem outras formas também. Na letra B, olha só, eu tenho aí, né, esses três retângulos de mx, m é a base e x é a altura. Então vamos calcular a área de cada um. M daqui, ó, vezes x daqui, que é a altura, dá mx. Então aqui eu também vou ter mx e aqui eu também vou ter mx. Então fica o quê? A soma, né, de tudo isso aí dá o quê? 3mx. Ok? Aí como é que ele fez a forma fatorada? Uma das alternativas foi ele colocar o m aqui fora e multiplicado pelo 3x. E m vezes 3x a gente sabe que é isso aqui. Ou, vou até colocar outro exemplo aqui. Quem colocou x vezes 3m também está correto. Pessoal, então a letra C, temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos
que tem a base A e a altura x. Então, cada um, né, você vai pegar o A, multiplicar pelo x, então vai dar AX. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6AX está aqui, ou 6XA. Eu prefiro 6AX porque a gente coloca na ordem, né, as letras. Então, vai ficar 6AX. E aqui eu tenho 3 quadrados de lado A. E a área de cada um é A ao quadrado. A vezes A ao quadrado. Mais 3A ao quadrado. Ok, gente? Aí eu tenho uma soma de dois fatores onde eu posso, pessoal, colocar o fator comum em evidência, né? Fator comum entre os dois números que são coeficientes numéricos, eu tenho. Quem é que divide 6 e 3 ao mesmo tempo e o maior? É o 3. Então eu vou colocar o 3 em evidência. Porém, da letra eu também tenho uma evidência que é a letra A. Então eu vou colocar ela aqui em evidência e lembra que é o menor expoente, no caso essa letra A aqui, sozinho. Então 3A é o fator comum em evidência. 6AX dividido por 3A vai dar 2x. Por quê? Porque você faz 6 dividido para 3 que dá 2. A dividido por A, some o A, dá 1. E sobra o x, e não tem com quem você divida. Então fica 2x. Acompanha aqui o sinal de mais, ou faça jogo sinal. Mais com mais, né? Mais. 3 dividido para 3 dá 1. A ao quadrado dividido por A fica só A. Então o 1 já está aqui oculto, pertinho do A. Então essa é a forma fatorada. Certinho, gente? Bom, pessoal, questão 10 aí, ó. Em cada caso, utilize um polinômio para representar a área das figuras, é a mesma coisa da 8, tá? E em seguida escreva o polinômio na forma fatorada. Então a mesma coisa, vamos pegar aqui, né? Cada quadrado, na verdade é um retângulo, né? Porque as medidas são diferentes. Mas não deixa de ser um tipo de quadrado, né? Quer dizer, um quadrado não deixa de ser um tipo de retângulo. Mas olha só, 9 de base, z de altura, 9 vezes z, 9z. Então, vou ter aqui 9z também, e aqui 9z. Aqui eu tenho um retângulo de base 3 e z altura, né? Então, 3 vezes z, 3z em cada um, certo? E aí eu vou somar tudo agora para formar uma única área. Então, somando todos esses valores, ó, 9 vezes 3, 27. 27 com 3, 30, 33, 36, 39z. Ok, pessoal? Que você poderia fazer assim, quer ver, ó? 13 vezes 3 na 39, você poderia fazer 13 vezes 3z. Seria um tipo de forma fatorada desse 39z. Ok, pessoal? Tranquilo. Letra B. Na letra B, eu tenho, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5 retângulos que tem a base m e a altura x. Então, m vezes x dá mx. Então, 1, 2, 3 são 5mx se eu somar tudo isso. Então, a forma, né, a área total ficaria 5mx. Aí ele escolheu fazer a forma fatorada de 5mx, colocando m primeiro, vezes 5x, ok? Ou você poderia fazer x multiplicado por 5m, seria outra alternativa também. Na letra C, temos aí, né? 1, 2, 3, 4, 5 retângulos que medem, né? X de base e o A de altura, certo, pessoal? E aí, o que que ele vai fazer aqui, ó? Nós vamos pegar, como ele quer, né, a área total dessa figura, nós vamos fazer o quê, ó? Vamos ver cada parte, cada compartimento dessa figura, nós vamos fazer a área. Então, a base é x, né? E a altura é a, x vezes a dá x. Então, aqui também é ax, aqui também é ax, aqui, ó, ax e aqui ax. E a vezes a, por se tratar de um quadrado, né, dá a ao quadrado.
e aqui também eu vou ter a ao quadrado. Então 1, 2, 3, 4, 5ax, ele colocou aqui, ó, 5ax mais 2 quadrados de a ao quadrado, então 2a ao quadrado. E aí, pessoal, o fator comum dos números, dos coeficientes numéricos, não teve, mas teve da letra A, então ele colocou o A em evidência. Abriu parênteses e começou. 5ax dividido por A fica 5x, porque o A, né, dá 1 na divisão, então fica 5x. Acompanhe o mais ou faça jogo sinal. 2 dividido por 1 dá 2, A ao quadrado dividido por A fica só A. Então essa é a forma fatorada. A multiplicado por 5x mais 2x. Ok, pessoal? Bom, gente, questão 11, aí já na página 197, né? Junte-se a um colega para realizar essa atividade e aí pede para observar como foi feita uma fatoração aí. O que ele se refere aí, pessoal, nesse cálculo que ele realizou aí, nada mais é do que a fatoração por agrupamento, ok, pessoal? Então a gente deve tomar os termos aí no caso 2 a 2, tá certo? Então de 2 em 2. Então eu vou pegar aqui, observar esses dois primeiros aqui, ó, se existe fator comum em evidência, se existe um fator comum entre os dois. Eu já percebo que existe, tanto do coeficiente numérico quanto da parte literal, ok? Quando eu olho aqui para o segundo, a mesma coisa. Eu consigo não da letra, mas eu consigo dos coeficientes numéricos. Então eu vou prosseguir pegando aí de 2 em 2 termos e fatorando. Então eu vou pegar aqui fator comum do 6 e do 4. Quem é que divide 6 e 4? É o 2. Então a evidência vai ser o 2. Ok? Agora da letra eu tenho x ao cubo e x ao quadrado. Então eu fico com o menor expoente, x ao quadrado. Então esse é o fator comum em evidência. Aí eu vou colocar parênteses. 6 dividido por 2 dá 3. X ao cubo dividido por x ao quadrado. Fica só o x. Aí eu vou acompanhar aqui o mais, ou faça, né? Mais com mais dá mais. 4 dividido para 2 dá 2. X ao quadrado dividido por x ao quadrado some, né? Não é porque some, né? Dá 1. Eu posso falar que corta, né? Também. Então, fecha. Sinal do meio é o mais. Então, eu vou acompanhar aqui esse mais. Fator comum do 9 e do 6, pessoal, é o 3, né? É o maior número que divide aí o 9 e o 6. 9 dividido para 3, né? Dá 3. X tem aqui, mas não tem aqui, né? Então você vai ter que colocar esse x aqui acompanhado do 3. Ou seja, 9x dividido para 3, claro que é 3x. Mais com mais dá mais. 6 dividido para 3 dá 2. E aí você fecha parênteses. Novamente, pessoal, percebo aqui, ó, que 3x mais 2 é um fator comum entre essa operação aqui. Então, eu vou colocar ele em evidência de novo. Então, 3x mais 2 passa a ser uma nova evidência para mim aí. Então, coloquei em evidência vezes, aí agora eu vou fatorar. Isso aqui, pessoal, ó, esse polinômio dividido por 3x mais 2, corta o 3x mais 2 e sobra o 2x ao quadrado. Tá aqui. Aí, pessoal, você vai sempre orientar pelo sinal do meio. Você vai colocar o mais aqui, ou seja, mais com mais, né? Dá mais. E aí, isso aqui, ó, 3 que multiplica 3x mais 2 dividido por 3x mais 2, corta o 3x mais 2 e sobra o 3. Pronto. Essa é a forma fatorada desse polinômio aqui. Ok, pessoal? E aí, na letra B, eu tenho aí, né? 7x mais 7y e aqui ax mais ay. Os dois primeiros eu consigo ter um fator comum, que é o 7, né? X e y não tem como eu ter evidência, mas aqui eu tenho o 7 em evidência. Tá aqui, parênteses. 7 dividido por 7 dá 1. Como eu tenho um x aqui e aqui eu não tenho, então eu vou colocar esse x. Ou 7x dividido para 7, lógico que é x. Mais com mais dá mais. 7 dividido para 7 também dá 1. Então eu fico com y, né? 7y dividido para 7 é y. Fecha.
Sinal do meio, aqui. Fator comum em evidência aqui vai ser a letra A. Da letra x e y não tenho. Então, colocar A em evidência. AX dividido por A, corta o A e sobra o X. Tá aqui o X. Mais com mais dá mais. AY dividido por A, corta o A e sobra o Y. Aí eu consigo ver aqui, pessoal, que nessa expressão x mais y é um fator comum. Então vou colocar ele em evidência. X mais y em evidência vezes... Aí agora o que eu vou ter aqui, ó? Se eu dividir isso aqui por x mais y, o x mais y some e sobra o 7. Tá aqui. Aí o sinal do meio, né, vai prevalecer aqui, ou então faça mais com mais que dá mais. Esse termo dividido por x mais y corta o x mais y e sobra A. Tá aqui. Então essa é a forma fatorada, pessoal. Fatoração por agrupamento. E aí, para finalizar, a letra C, ó. Aqui, pessoal, eu tenho um fator comum e aqui eu também tenho. Então, às vezes é preciso que a gente mude algum termo aí de lugar a fim de que eu tenha os dois primeiros com fator comum e os dois últimos também. Então, aqui está tudo ok. Fator comum aqui de x ao quadrado mais ax é o x. Está aqui a evidência. X ao quadrado dividido por x dá igual a x. Você vai acompanhar aqui o mais, ou faça, né? Mais com mais dá mais. AX dividido por x corta o x e sobra o A. Tá aqui. Sinal do meio é o menos. Então vou acompanhar o menos aqui. A evidência, pessoal, do 3x e do 3a é o número 3, que é o número que divide o 3 e o 3 ao mesmo tempo e o maior possível. 3 em evidência. Parênteses. 3x dividido para 3 sobra x. Menos com menos, né? Dá mais. Ó o jogo sinal. Menos daqui com menos daqui dá mais. 3A dividido para 3 vai dar A. Prontinho, pessoal. Então, o que acontece? Vai ficar como? Aqui eu já percebo que o x mais A é uma evidência. Então, eu vou colocar em evidência x mais A. Aí eu vou colocar aqui a multiplicação e vamos começar. Então, pessoal, olha aí. Esse termo x vezes x mais A dividido por x mais A corta o x mais A e sobra o x. Está aqui o x. Menos com mais dá menos. Aí, 3 que multiplica x mais A dividido por x mais A corta o x mais A e sobra o 3. Então, essa é a forma fatorada. X mais A multiplicado por x menos 3. Certinho, gente? Então, até a próxima aula.